quer ajudar, eles não querem deixar. Eles não querem deixar que a ajuda chegue. E os imigrantes estão destruindo os comércios. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Irmão, no Rio Grande do Sul, irmão Cito está dizendo que a Espanha mandou 10 mil soldados. No Rio Grande do Sul, o que mais tinha era soldado. Mas alguém lembra dos vídeos aí do Pablo Marçal e de outros? Os soldados ficavam vendo o povo trabalhar, meu irmão. Eles eram proibidos de fazer muita coisa. Teve, claro, eu não estou dizendo que o Exército não trabalhou, mas a população do Brasil trabalhou mais que o Exército, que o governo federal. Só não enxerga isso quem não quer, meu irmão. Então eu digo para vocês que o que está acontecendo na Espanha foi a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul e a mesma coisa que aconteceu na Carolina do Norte. A mesma. Não tem nada de diferente. Nada de diferente. Irmãos, nós estamos aí em plenas eleições americanas, numa tensão gigantesca em Israel. O Irã pode atacar Israel. Eu acredito que o Irã vai atacar Israel. Ele lançou ontem, né? Vai lançar algum ataque a Israel amanhã. As eleições americanas é na terça-feira que é concluídas as eleições. Na terça-feira vai ser concluídas as eleições. E eu vou dizer para vocês que o negócio não está bonito, não. Então, algo, eu acredito, né? Eles viram hoje movimentação de mísseis do Irã sendo colocados em prontidão para atacar Israel. O alto comandante do exército americano esteve em Israel para ver todo o equipamento que eles têm lá. E aí pode ser bate lá e bate aqui, né? Mas eu já vou falar sobre Israel, vou falar agora um pouco das eleições americanas. E eu digo para vocês, né? Já teve urnas queimadas nessas eleições. E a The Economist, diz que está ponto a ponto, né? Em 7 estados chaves. E eu digo para vocês, está tendo voto pelo correio. Irmão, você confia? Alguém aqui confia em voto pelo correio, meu? O povo recebe a cédula em casa, manda. Olha aí, o Alex Jones. Olha só, transmissão de emergência de sábado com enormes relatos de fraude eleitoral nacional. Sendo confirmados, os democratas já roubaram com sucesso outra eleição presidencial. Ele fez uma questão de emergência por causa do que o Gustavo Geyer disse também, né? Tá todo mundo preocupado, meu irmão. Por quê? Agora imagina, no Brasil nós temos a urna eletrônica. Agora, nos Estados Unidos, olha como é que a Kamala Harris votou, irmãos. Olha lá, ó. Eleições, Kamala votou por correio
saiba quando o Trump deve ir às urnas. Você já parou para imaginar o povo recebendo uma cédula em casa? É que o povo americano não é desconfiado igual o brasileiro, né? Eu não sei se vocês sabem a história, que os brasileiros foram lá para os Estados Unidos, e isso que eu vou falar aqui é real. O americano acredita tanto na palavra um do outro, presta atenção, que lá se depositava dinheiro no envelope. Então, é igual no Brasil, você ia lá no caixa eletrônico, deposita o dinheiro por envelope. Só que o banco americano acredita no cidadão americano, então se depositava o dinheiro no envelope vazio. Quando o envelope entrava, o banco liberava o dinheiro. O que os brasileiros estavam fazendo? Fazendo depósito de envelope vazio. E aí os brasileiros estavam indo lá e sacando o dinheiro sem que o dinheiro estivesse no banco. Vocês estão entendendo? Porque o americano acredita. Agora, aonde que eu vou acreditar e dar as eleições dessa forma? Mandar cédula para casa, sendo que nas eleições passadas, o próprio Donald Trump, ele fez uma enquete, ele fez pesquisa, ele puxou imagem de câmera, todo esse documentário foi varrido da internet, que ele comprovou que um monte de defunto votou e que um monte de gente que está tendo que tinha votado não votou. Então, imagine, meu irmão. Veja que a Kamala Harris, ela nem na urna foi. Diz que até cachorro votou nos Estados Unidos. Eu digo que as eleições... Irmãos, eu vou dizer aqui algo que pode parecer uma hipérbole, algo muito grande. Eu acredito que será uma das eleições mais importantes do século. As eleições americanas. Mas eu fiz um vídeo lá na Casa Branca e Deus colocou algo no meu coração. Não importa quem vai entrar no governo americano, os Estados Unidos caminham para uma guerra civil. Veja que saiu uma pesquisa, foi até bom falar sobre isso. E você vai ver que eles vão criar alguma cortina de fumaça alguma cortina de fumaça vai ser criada para o povo tirar os olhos dos Estados Unidos terça e amanhã. E talvez a cortina de fumaça seja um ataque do Irã contra Israel, a Rússia lançar um míssil na Ucrânia, a Coreia do Norte lançar outro míssil na Coreia do Sul. Alguma coisa vai ser feita para o povo perder o foco. Vocês estão entendendo? Eles vão criar alguma coisa. E só para você entender, irmãos, o que eu estou falando, isso daqui é uma matéria, ó. 43% dos americanos consideram uma guerra civil provável em 10 anos. Olha lá, em 10 anos. Mas não vai ser em 10 anos, vai ser muito menos tempo do que 10 anos. E aí, irmãos, eu vou dizer para vocês algo.
Agora, olha como é que está a situação. 3 entre 10 republicanos acreditam que será necessário recorrer à violência após as eleições para salvar os Estados Unidos. Isso quer dizer que 30% dos republicanos que fazem parte do partido de Donald Trump acreditam que terão que usar força após as eleições. Isso é para vocês verem como é que eles pintam a direita nos Estados Unidos. Então, a pesquisa traça panorama sombrio de pós-eleição e revela que 19% dos apoiadores de Trump defendem que, se derrotado, ele declare resultado inválido e faça o que for preciso para assumir o cargo. Há mais em jogo nos Estados Unidos do que simples escolha do próximo presidente. Daqui a 2 semanas, em sua 15ª edição, a Pesquisa Anual dos Valores Americanos revela um panorama sombrio sobre o resumo do país no período pós-eleitoral, traduzindo a atmosfera divisiva do país. A maioria dos entrevistados diz que rejeitar violência política, mas 29% dos republicanos acreditam que os verdadeiros patriotas americanos podem ter que recorrer a ela para salvar o país. Quase 1 em cada 5 republicanos defende que, se o ex-presidente Donald Trump for derrotado, ele deve declarar o resultado inválido, o que for preciso para assumir o cargo. Entre os democratas, 12% acham que Kamala Harris deve agir de forma semelhante. O resultado assusta, mas não surpreende, dado que 4 anos depois da derrota, o ex-presidente e sua claque ainda alardeiam sem provas distintas teorias sobre fraude eleitoral. O candidato republicano disse que aceitará o resultado das urnas, mas costuma ressaltar que somente se forem justos. Realizado pelo Public Religion, parceria com outro instituto, a pesquisa ouviu 5.000 adultos dos 50 estados e no distrito de Washington e traça o humor dos americanos diante da disputa eleitoral mais concorrida. Tá aí. Acredite se quiser, meu irmão. Nós podemos ver uma guerra civil nos Estados Unidos diante do resultado das eleições. Agora, um termômetro, irmãos, um termômetro assombroso é a The Economist. E a The Economist lançou uma capa essa semana, porque a The Economist pertence aos Rothschilds. Revista de economia falsa, né? E olha a capa. Você que não viu ainda, já vai abrir aí a capa. Olha aí, ó. Os presidentes não precisam ser santos e esperamos que um segundo mandato de Donald Trump evite o desastre, mas ele representa um risco inaceitável para a América e para o mundo. Se o The Economist tivesse um voto, nós lançaríamos para Kamala Harris. E eu vou dizer que é a mesma revista que colocou o Lula como presidente antes de ganhar, que colocou a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente antes de ganhar. A revista The Economist, em 2022,
Ela declarou publicamente o apoio ao Lula e ela declarou publicamente que Marina Silva se tornaria ministra do Meio Ambiente. Então, existe algo tenebroso, né? Tenebroso. Isso, o irmão está perguntando se seria ilegal, né? Aí a matéria diz o seguinte, irmãos. Olha o que a matéria diz. Essa é a matéria. Um segundo mandato de Trump traz riscos inaceitáveis. Só vou ler um tema. Semanas extras, dezenas de milhões de americanos votarão em Donald Trump e alguns o farão por queixa, porque acham que Kamala Harris é um machista radical que destruirá seu país. Alguns são incendiados pelo orgulho nacional, porque o senhor Trump inspira neles a crença de que, com ele na Casa Branca, a América permanecerá firme. No entanto, alguns optarão friamente por votar em Trump como um risco calculado. E eu vou dizer para vocês, né? Eu vou dizer para vocês. Veja como eles descaracterizaram o Donald Trump. Pegaram uma imagem dele idoso, com uma cara meio de doido, psicopata. É essa imagem que está na capa da revista. É uma pessoa desequilibrada na imagem. Vocês estão entendendo a mensagem que a The Economist está lançando? E veja que eles pegaram a imagem dele bem idoso. Eles não fizeram nem Photoshop na imagem. Nem Photoshop. Talvez eles pioraram ainda um pouquinho. Talvez eles pioraram ainda um pouquinho. Meu Deus. Meu Deus. E como é que pode, né, irmãos? A gente está vivendo um momento tão tenebroso como esse. É manipulação mesmo, Fabrício. É eles que mandam no dinheiro. E veja que, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar. Eu estou falando que vai se abrir, irmãos, um precedente de uma cortina de fumaça entre hoje e amanhã para as pessoas